Boa noite a todos. Vamos nós aí tentar concluir essa tarefa, que é participar dessa ferramenta nova de apresentar uma conversa fraterna em uma palestra de forma virtual. Então eu inicio fazendo a nossa prece, pedindo à espiritualidade amiga, aos mentores da nossa Casa do Caminho, que nos inspirem, que nos amparem nessa tarefa, que possamos executá-la da melhor forma possível. Pedimos a Jesus que nos estenda as suas bênçãos a nós, todos da Casa do Caminho, a todos os nossos vizinhos, para que nesses momentos em que estamos passando por tantas incertezas, possamos continuar com a nossa fé. Pedimos ainda que nos ajude, nos auxilie nesse momento em que compartilhamos do banquete que é o seu Evangelho, pedindo a espiritualidade amiga que nos sirva a porção necessária que cada um necessite. Que assim seja. O tema escolhido para essa participação nossa foi o Servo Bom, que está no livro Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. E eu inicio fazendo uma leitura que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Naquele capítulo em que nos diz o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. E a passagem escolhida é a salvação dos ricos. É um pequeno trecho, só o item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas capítulo 16, versículo 13. E Mamon aqui se refere a dinheiro. Mas esse capítulo é um capítulo que fala sobre dinheiro, sobre avareza, sobre riquezas, sobre propriedades, sobre despreendimento de bens materiais. Mas também nos conta a história da passagem de Jesus e Zaqueu. E vamos fazer essa conversa em dois momentos simultâneos. Em um, nós vamos contar a história daquele homem que nasce em Jericó e que nasce com uma deficiência. Então, por ser deficiente, ele se torna diferente. E não só diferente, mas também desprezado, menosprezado pelos seus iguais. E as pessoas tinham asco de Zaqueu. Mas Zaqueu tinha uma inteligência muito aguçada e tinha uma facilidade muito grande com números. Então Zaqueu se torna coletador de impostos. O que causa ainda piora na sua situação para com os seus iguais. Porque se ele já não era benquisto por ser deficiente, porque Zaqueu era anão, imagine agora que ele passa a bater nas portas, coletando os tributos. Hoje, nós já temos dificuldades com a nossa Receita Federal quando precisamos fazer a nossa declaração do imposto de renda. Já não olhamos para aquele pessoal com bons olhos. Imagine se eles batessem na nossa porta. Seria a maior dificuldade. E Zaqueu faz esse trabalho. Então, quando ele passa nas casas coletando, seja de casas de viúvas, seja de órfãos, o que for, ele tinha que cobrar. Mas Zaqueu faz o seu trabalho tão bem e entrega a parte que cabe a Roma de forma tão correta que Zaqueu é promovido. Não bastasse todos os seus problemas, todas as suas desventuras, o sucesso no trabalho piora ainda mais as coisas para ele. Ele se torna, de fato, o chefe dos coletadores, publicano de tudo agora. Então, Zaqueu passa a ser visto com mais menosprezo. As pessoas viram-lhe as costas quando encontram com ele na rua. Mas Zaqueu alimentava dentro de si as ideias de que um dia seria aposentado
E quando ele conseguisse, conquistasse a aposentadoria, ele iria mudar de cidade. Iria para um local em que a sua deficiência, já que estava velho, não iria incomodar ninguém. Zaqueu, agora, mesmo sendo um anão, mesmo sendo desprezado por todos da sua comunidade, Zaqueu se torna um homem rico. E essa riqueza incomoda, essa riqueza causa repúdio. Mas as pessoas só têm por Zaqueu asco e menosprezo. Ninguém imagina quem seja Zaqueu de fato. Então a casa de Zaqueu vive vazia, vazia de pessoas, porque seus vizinhos não gostam dele. Mas, acalentando e os anos passando, ele vai continuar acalentando aquele sonho da aposentadoria. E chega aos ouvidos de Zaqueu, que está passando, saindo de Jerusalém, um jovem, um moço, que é tido como Messias. E esse Messias é seguido por 12 homens, dentre eles pescadores, pessoas diversas. Mas o que causa em Zaqueu a maior curiosidade é que dentre eles existe um que era coletador de impostos, Levi, mais conhecido como Mateus. Então, se aquele homem que é tido como Messias tem entre eles um coletador de impostos, Zaqueu imagina que aquele homem pode olhar para ele de forma diferente. E ele imagina que um dia poderá se encontrar com ele. Ele deseja, ele acalenta aquele desejo de conversar com Jesus. E fica sabendo que Jesus passará por Jericó. Então, ele bola um plano. Opa, já que ele vai passar por aqui e virá em grande comitiva, eu vou pelo menos poder, se não falar, mas pelo menos vê-lo. Mas Zaqueu, devido à sua baixa estatura, não consegue imaginar como. Até que, sabendo, já se aproximando e vendo de longe já toda aquela multidão que acompanhava Jesus, Zaqueu escolhe uma figueira e sobe nessa figueira. E imagina, bom, falar não vai ser possível porque a multidão é muito grande, eu vou ao menos vê-lo, ele vai passar por mim. Aqui eu dou uma pausa, porque simultânea a essa situação de Zaqueu, nós temos o Cristo rodeado pelos seus discípulos. Discípulos esses que aprenderam com Cristo o amor ao próximo, que aprendeu com Cristo a dividir o que eles tinham. Mas eles viam essa divisão de uma forma que para eles estava correta e que o Cristo, com a sua doçura, opta por não discutir com eles naqueles momentos de dúvidas. Os discípulos acham que todos que participam, que vão, que seguem o Cristo, teriam que ter no mínimo, aliás, teriam que ter somente uma camisa. Que os demais, o que tivesse a mais, que doassem aos pobres. Um deles, justamente Levi, tira uma situação e expõe aos demais. Bom, eu, enquanto coletador de impostos, via em Cafarnaum pessoas que tinham posses e que se vestiam humildemente e chegavam lá parecendo miseráveis para não pagar impostos. Como que nós vamos conseguir discriminar, sair, olhar e ver, não, aquele é pobre de fato, aquele não é. E Pedro sai com a solução. Tenhamos calma. Deus vai nos ajudar, Deus nos guiará. Mas todos eles têm essa dúvida, porque eles acham que a riqueza é mal, é ruim. A riqueza ela tem que ser exterminada. Tudo tem que ser dividido. Quem tem que dar o que é seu aos pobres. E Jesus ouve aquelas dúvidas, aquelas discussões entre eles e pondera, aguarda, espera a oportunidade de ensinar aos seus discípulos a lição de forma correta. Então, eles resolvem ir para Jericó, passar por Jericó. E, passando por Jericó, eles entrando na cidade, a multidão segue o Cristo e os discípulos tentam, de uma forma ou outra, manter a segurança do Cristo. Mas, chegando na entrada de Jericó, o Cristo para
à sombra de uma figueira e olha para cima e fala: Zaqueu, desce. Hoje serei hóspede na tua casa. Imagine se fosse hoje conosco, o Cristo batendo no nosso ombro e falando: ô, te ajeita, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Zaqueu desce. E Zaqueu pensa: ué, eu estou aqui esperando o Messias? Não fomos apresentados? Como ele sabe meu nome? Mas o Cristo sabia. E Zaqueu desce e vai até o Cristo, e o Cristo lhe dá o braço. E seguem para a casa de Zaqueu. Zaqueu serve o que é de melhor para aquela comitiva. De repente a casa de Zaqueu está lotada, porque não só o Cristo, com a sua comitiva particular, que eram seus apóstolos, mas também as pessoas que o seguiam, a multidão que o seguia. E todos vão para a casa de Zaqueu. Então a casa fica tomada pelo Cristo e pelos seus apóstolos. O quintal fica tomado pela multidão. E Zaqueu serve o que é melhor, o que ele tem de melhor na sua despensa. Ele coloca à disposição a mesa para que o Cristo se sinta em casa. Porque para Zaqueu, aquela visita era muito importante. Era a pessoa que ele via no olhar a doçura que ele esperava dos seus iguais. E ele começa a conversar com Cristo. E eu peço licença para que leia essa passagem no livro Boa Nova, em que Zaqueu inicia o diálogo com Cristo dizendo assim: Senhor, é verdade que sou observado como homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó haviam muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias vêm a mim pedindo trabalho, pedindo o indispensável recurso à vida. E Jesus lhe diz, olhando nos olhos com doçura: abençoado seja o teu esforço. Zaqueu ganha forças, ele se sente animado e ele diz: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-lo. E Jesus replica: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu prejudiquei a alguém, irei indenizá-lo 4 vezes mais. E Jesus o abraça com um sorriso confortante e lhe diz: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E eles dois se olham com carinho, porque Zaqueu se sentiu fortalecido e Jesus, com sua doçura de sempre, o acalentou. E Zaqueu sai para chamar o que ele tinha formado família, para que se sentasse à mesa com Jesus e os seus discípulos. E nessa ausência de Zaqueu, os discípulos que já olhavam meio que atravessado para aquele encontro, aquele abraço, aquele carinho de olhar que havia no olhar do Cristo para Zaqueu, muitos dos seus discípulos condenavam. E eles falam assim: ué, como é que é isso? A gente não poderia ter ido para uma casa humilde, ao invés de vir para essa vivenda de Zaqueu, um homem rico? Será que não seria melhor nós termos outra postura? Não é justo que o Senhor, mestre, abrace Zaqueu, um homem rico, um coletador de impostos. Abrace-o dessa forma, que o Senhor lhe dê essa fortaleza de ânimo, como se tudo o que ele fizesse fosse certo. E aí o Cristo, como sempre, nos traz uma lição gloriosa.
E ele diz aos discípulos a seguinte fala: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, aqueles que guardam as coisinhas aqui na terra, os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas aos famintos que passam, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. E aí, depois que o Cristo chama a razão, os discípulos percebem o grande erro, o grande equívoco. Se todas as riquezas fossem de fato divididas entre todos os pobres, as necessidades desses pobres seriam supridas uma única vez. Mas o que eles precisam não é do suprimento de um único dia. Eles precisam daquela velha história que os nossos pais diziam: eu vou te dar o anzol, mas eu vou te ensinar a pescar. Porque o peixe que os nossos pais poderiam trazer para a gente, iria saciar a nossa fome daquele momento. Não iria nos ensinar a pescar. E Zaqueu não. Toda a riqueza pela qual ele foi condenado, ele dividia. Porque ele dava trabalho, ele dava condições de vida às pessoas que muitas vezes não tinham deficiência alguma, mas precisavam se alimentar. Precisavam alimentar suas famílias. E não era alimento de um único dia, de uma única semana, de uma única vez. Ele dava condições, suporte para que eles tivessem as suas necessidades supridas por muito tempo. Que eles pudessem ajudar outras pessoas. E assim era feito. Só que as pessoas olhavam Zaqueu pelo quê? Pelo que elas tinham de enegrecido dentro delas. Que era a inveja, que era o egoísmo, que era a maldade. E nós somos assim. Quando nós vemos uma pessoa que consegue algo, nós olhamos aquela pessoa de forma diferente. Ela não conquistou aquilo ali por mérito. Ela conquistou aquilo ali porque ela trapaceou, porque ela não foi honesta, foi corrupta nisso, foi corrupta naquilo. Não, foi por mérito. Mérito dela. Isso nós temos que aprender. Zaqueu é a melhor lição, porque todos o julgavam. Ele era um anão. Ele batia na porta cobrando, era o trabalho dele. E desse trabalho, ele recebia o seu salário. E desse salário, ele mantinha a sua família. E não era só uma família consanguínea. Era uma família de servos que trabalhavam para ele, que ele não via como empregados. Eram as pessoas que batiam a sua porta procurando trabalho, procurando condições. E ele não lhe dava esmolas, ele lhe dava trabalho. O que hoje nós estamos passando, e não é só a nossa cidade, não é só a nossa casa, é o mundo inteiro. O mundo inteiro conseguiu se fechar por causa de um vírus. E quando vem esse vírus e a gente ouve da OMS, fica em casa, das autoridades de saúde, fica em casa, vamos tomar esse aconselhamento da seguinte forma: fique em casa, na sua casa mental. Entre dentro de si e olhe como você está. Veja seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes.
esse momento que o mundo inteiro passa, é aquele momento em que a espiritualidade amiga dizia para a gente assim: minha gente, olha a reforma íntima. Com voz doce, como Joana de Ângeles falava, reforma íntima. André Luiz, mudem, observem as suas atitudes. Emmanuel já era um pouco mais duro, pedia disciplina. Hoje não. Hoje nós temos tudo isso, fique em casa. E quando nós tivemos que nos fechar, ficar dentro de casa, no início, usamos de desculpas. Vou dormir até mais tarde, vou colocar meu sono em dia, vou poder ver todas as séries que estão atrasadas, vou poder ler livros, vou poder estudar. Só que os dias foram passando, as semanas foram passando. Nós fomos vendo os desencarnes que foram acontecendo. E não foi acontecendo em países distantes. Foram acontecendo aqui próximos de nós. Na nossa casa, por exemplo, nós tivemos pessoas que retornaram à pátria espiritual e que nós não pudemos abraçar os seus familiares. Nós não pudemos estar com eles fisicamente. Nós tivemos que usar ferramentas que muitos de nós criticavam. Celular, WhatsApp, rede social, não, isso é o fim da humanidade. Não, nós fomos treinados para chegarmos até aqui. Se observarmos, nós conseguimos, mesmo estando em casa, em quarentena, trancados em casa, em distanciamento social, em isolamento social, nós conseguimos pagar contas pela internet, nós conseguimos nos comunicar com os nossos parentes que não podíamos visitar. Nós conseguimos fazer chamadas de vídeo e ver as pessoas do outro lado. Tudo culminou para que chegássemos até aqui, para que conseguíssemos parar tudo o que estávamos fazendo, para entrarmos dentro de nós e refletirmos. Como nós estamos? Quem somos? Encontramos sentimentos não muito agradáveis. Nós até encontramos parentes que moram dentro da nossa casa que a gente não conhecia mais, porque a gente só se falava pelo celular. A gente teve que conviver, porque estando todos dentro de casa, tiveram que se esbarrar no corredor. E numa casa que tem um banheiro só, por exemplo, eles tiveram que fazer fila. Isso já não acontecia mais, porque as pessoas viviam nos seus mundos lá fora. E nós percebemos, nesse período de distanciamento, o quanto é necessário o coletivo. O quanto é necessário chegarmos na casa do caminho, como faz falta, e toparmos com o Paulette, nosso Paulo Nascimento, na porta, com um sorriso de ponta a ponta da orelha, nos dizendo: "Oh, meu amigo, que bom que você veio." Olharmos para as nossas recepcionistas, olharmos para as pessoas que chegavam à nossa casa, buscando atendimento fraterno, querendo assistir a uma palestra, ou mesmo nas segundas-feiras, quando nós nos encontrávamos no salão, todos os grupos, para podermos iniciar, fazendo a prece, confraternizarmos ali, para iniciarmos os nossos estudos. Em breve, tudo isso vai passar. Nós vamos voltar. E aí, eu espero que quando voltarmos à nossa casa física, casa do caminho, que a gente chegue lá e que as pessoas já não vejam mais como antigamente. Não, hoje é tal palestrante. Não, hoje eu não vou. Não, eu tenho um compromisso aqui. Não, hoje eu não vou à casa do caminho. Não. A vida nos deu a oportunidade de sentirmos falta. Sentirmos falta de coisas que nós usávamos de desculpa para não aparecer. Pessoas que nós não queríamos ver, nós sentimos falta. E assim, também, quando nós nos reencontrarmos, nós não encontraremos fisicamente a nossa irmã de estudos, a Aparecida, que nos deixou, partiu para a pátria espiritual em março, e a nossa querida Edith, nossa mãezona, aquele sorriso
tão franco, tão aberto, aquele abraço tão gostoso. Fisicamente, eu não poderei reencontrá-la. E eu acredito que todos os membros da Casa do Caminho vão sentir essa ausência. Mas espiritualmente, estaremos em festa, porque todos nós estaremos lá. Nos grupos de estudo, nossos colegas também perderam parentes. Nós tivemos que usar das redes sociais para consolá-los, confortá-los. Fizemos preces, nos unimos em preces. Então nós descobrimos que o coletivo, mesmo distante, ele faz falta. E é isso que o Cristo fala para os seus discípulos. Não olhem só a parte que está eminente, os defeitos de Zaqueu. Olhe a parte boa. Olhe quem é Zaqueu, olhe o que ele faz. Ele divide o que ele tem. Ele é mordomo, ele entendeu que o que ele tem é por empréstimo. E ele administra da forma que ele tem como melhor. Mas aí o Cristo continua falando com seus discípulos e diz o seguinte: entretanto, Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? Acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender. O homem, nosso irmão, qual será o mais infeliz? O mendigo, sem responsabilidades a não ser com a sua própria manutenção, ou a um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem um pão. Nós olhando os nossos irmãos que vivem nas ruas, eles vivem do hoje, do pão do agora. E muitos deles queriam que alguém oferecesse para eles oportunidades para que eles pudessem seguir em frente. Sim, meus amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Zaqueu fez isso. Façamos isso. Vamos aí administrar os dons que recebemos. E recebemos os dons de ouvir, os dons de abraçar, mesmo que à distância, mesmo que seja por palavras. Vamos distribuir, porque todos nós estamos aqui de passagem, mas essa passagem também é um aprendizado de que nós não estamos aqui sozinhos. Percebemos nesse período de distanciamento, mesmo aquelas pessoas mais ferrenhas pelo isolamento, pela solidão, que elas também sentiram falta de um abraço, de um aconchego. Hoje, os que já estão liberados para trabalhar, ao chegar no trabalho, antigamente eu chegava e eu abraçava, eu era abraçada, eu beijava. Agora, a gente só se comunica pelo cotovelo. Não temos mais os abraços. E isso faz falta. Então eu espero, eu desejo de todo o coração que possamos passar por esse período de aprendizado, mas que cheguemos e com certeza, quando nos reencontrarmos, seremos pessoas melhores. Assim, eu encerro a minha participação no canal hoje, dessa forma, fazendo uma prece. E que essa prece nos sirva de motivação. Divino Mestre, agradecidos pelo alimento que nos destes, que alimentaste o nosso espírito, te pedimos que o caminho do bem que escolhemos se abra brando na execução de cada tarefa em sua seara e que os nossos pés pisem firme nela. Que o vento da bondade sopre leve aos nossos ombros
ante o peso das nossas imperfeições. Que o sol da verdade brilhe cálido e acaricie nossas faces, nos motivando a seguir em frente todos os dias. Que venham chuvas de bênçãos e que elas caiam serenas e constantes sobre nós, sempre que ampararmos os nossos irmãos. E até que possamos nos reencontrar, rogo a Ti, Divino Mestre, que nos conceda a Sua paz e que ela venha carregada, bem carregadinha, com tudo de bom que nela couber e que nós estamos tão necessitados e dispostos a receber. Até a próxima. Gratidão.